Seja bem-vindo aqui de volta às nossas aulas de grego. Este é o segundo módulo e nós estamos na aula 7 aqui do curso de Teologia Online da Escola Charles Spurgeon. Para mim, já posso dizer que já tem sido um grande prazer estar com você aqui e poder compartilhar sobre essa língua que Deus nos deu para estudarmos. E hoje a gente vai falar sobre o seguinte, a gente vai falar sobre o segundo aoristo ativo e médio. A gente vai ver como essa forma verbal funciona especificamente nas vozes ativa e média. Além disso, a gente vai falar sobre um pouco acerca do aspecto verbal do aoristo. Geralmente as pessoas têm uma ideia diferente sobre como isso funciona, mas a gente vai ver a partir do que os teóricos têm trabalhado dentro da teoria do aspecto verbal e vamos ver o aspecto verbal do aoristo. Além disso, trabalharemos o nosso vocabulário como de costume, para que você esteja trabalhando aí e memorizando essas palavras. E por último a gente vai falar sobre a tradução. Então eu espero que você esteja nos seguindo aqui, nos acompanhando. Tenha uma boa aula e Deus o abençoe. Então aqui a gente vai para nossa aula especificamente do segundo aoristo do indicativo. No caso, o ativo, a voz ativa e a voz média, o capítulo 22 do nosso livro-texto William Mouse. Muito bem. Primeiro vamos para a nossa boa e velha metodologia, começando com o português. Quero falar sobre o pretérito perfeito do português. Então nós temos esses verbos aqui: comer, ler, absorver, saber, fazer e ter. Vamos passar esses verbos aqui, eles estão no infinitivo, vamos passá-los para o pretérito perfeito. No caso, a primeira pessoa do singular, certo? Então, comer seria eu comi. Ler seria eu li. Absorver seria eu absorvi. Mas saber seria o quê? Seria então eu soube. Fazer significaria, no pretérito perfeito seria eu fiz. E ter seria eu tive. Muito bem. No caso aqui, nós temos o fato de o verbo ser irregular não muda a semântica do tempo verbal. Semântica tem a ver, vamos nos aprimorar aqui na ideia desses termos, né, da linguística ou da gramática, por assim melhor dizer. Semântica tem a ver com o significado, certo? Então, o fato do verbo ser irregular, no caso eu soube, eu fiz e eu tive, não quer dizer que ele tem um significado diferente de eu comi, eu li, eu absorvi, no que diz respeito ao seu tempo verbal. Porque no que diz respeito ao tempo verbal, todos eles são pretéritos perfeitos. A única diferença é que esses aqui são irregulares e esses são regulares. Mas essa é a única diferença. Então, no grego também, o fato de um verbo ser irregular não vai mudar o seu significado, a semântica daquele tempo verbal. Então, eu estou falando isso porque a gente vai agora falar sobre o aoristo de uma forma um pouco irregular dele. Mas isso não quer dizer que ele tenha um significado diferente do outro aoristo. Mas isso fica para o próximo slide. Então, com relação ao aoristo, eu quero trazer algumas características dele aqui. Primeiro, ele informa você que a ação aconteceu, mas nada mais a respeito da ação. Ou seja, é um verbo, uma forma verbal que vai te dar uma ideia como um todo, vamos dizer assim. Não entra em detalhes, nada mais a respeito da ação, somente que aquilo aconteceu, ok?
Então, nós aprendemos inicialmente o segundo aoristo, que é uma espécie de verbo irregular. Então, nós vamos aprender sobre o segundo aoristo. Você pode me perguntar, mas eu ainda nem vi ainda o primeiro aoristo. Justamente, o segundo aoristo é um pouco irregular e a gente vai tratá-lo primeiro, por uma questão didática. O verbo grego será ou primeiro ou segundo aoristo, mas nunca ambos, ok? Então, se o verbo é um primeiro aoristo, ele não vai ter o seu segundo aoristo. Ele é primeiro aoristo e pronto. E assim também para o segundo aoristo. Para as nossas traduções, eu quero que você note isso aqui, para as nossas traduções, espera-se que você traduza o aoristo como pretérito perfeito. Não quero dizer com isso que todo aoristo é um pretérito perfeito no grego, mas, para um efeito didático, nós vamos traduzir o aoristo como pretérito perfeito, ok? Então, se você vir o verbo no aoristo, você vai lembrar do pretérito perfeito do português, e assim você vai fazer a sua tradução. Então, lembre-se que o aoristo, aliás, que o pretérito perfeito é aquela forma, vamos dizer, o verbo comer. Então, o pretérito perfeito é eu comi. E o pretérito imperfeito será então eu comia. Perceba a diferença aqui a partir dos nossos dois verbos aqui. Quando eu digo eu comi, eu estou trazendo uma perspectiva geral sobre aquela ação. Mas quando eu digo eu comia, eu já estou dando uma ideia um pouco mais interna, um pouco mais detalhada. Eu já estou dizendo até uma espécie de duração. Eu comia, é algo que está em processo. Quando eu digo eu comi, é algo como se fosse algo completo, algo perfeito nesse sentido, né? Não é que a ação é completa, é que eu estou trazendo uma perspectiva completa, né, geral daquilo que eu estou falando. Então isso, lembre-se aquela ideia de aspecto verbal, que a gente ainda vai falar mais um pouco ali na frente. Muito bem, então vamos aqui tratar sobre o nosso segundo aoristo ativo. Então, se você quiser formá-lo, você inicia com um aumento. No caso, nós temos aqui um epsilon. Epsilon. Além disso, a raiz do aoristo ativo, no caso lab, a vogal conectiva, ômicron, e as terminações pessoais secundárias ativas, men. Então nós temos elabomen. Elabomen vem de lambano, certo? Então, trazendo aqui um pouco mais claro para a gente, isso aqui é o verbo lambano, que significa eu recebo, ok? Mas, no caso, a raiz do aoristo ativo dele não tem esse mi aqui. Então, fica só lab. Essa é a raiz do aoristo ativo. Lab, então eu aqui acrescentei o epsilon, é lab, e a vogal conectiva ômicron e a terminação pessoal secundária ativa, men. Onessa, omen, até on. Então, é labomen. É assim que nós formamos o segundo aoristo ativo. Você deve ter percebido que ele parece com um imperfeito. E realmente, por conta do aumento e por conta das terminações pessoais secundárias ativas. Mas isso a gente vai já explicar a diferença nos próximos slides. Então, uma breve observação aqui sobre como o segundo aoristo ativo ele é apresentado. Você tem a raiz do aoristo ativo, ela é alistada como a terceira forma do verbo, certo? Então, nós temos aqui lambano, lempsomai e elabon.
ok? Então ela é a terceira forma aqui, lambano, não conta essa, lambano, não conta essa, lempsomai e elabon. Quando ela é apresentada, no caso aqui do nosso livro texto, o Mouse, ele traz como a terceira forma do verbo, ok? Tem outras formas aqui, que são outras formas verbais, mas no caso, segundo o auristo ativo, ele é a terceira forma alistada. Então agora a gente vai para o nosso paradigma do auristo ativo. Então vamos lá. Elabon significa eu peguei, certo? Vem de lambano. E lambano significa eu recebo, eu pego. Então vamos só lembrar aqui. Lambano. Ok? Então, elabon, eu peguei. No caso, a vogal conectiva é ômicron, a terminação é ni. O imperfeito, no caso aqui, é o imperfeito de lio. Somente para nós termos como uma base, certo? Então, você percebe aqui, lio como base, elabon, eu peguei. Elabes significa tu pegaste. Lembra que aqui, no caso, para os nossos efeitos aqui, isso aqui é pretérito perfeito do português, certo? Assim nós traduzimos o auristo. Então, elabes, tu pegaste, vogal conectiva epsilon, terminação sigma. Então, tomando como base o imperfeito, elies, para você ver também como é semelhante, né, por conta da segunda das terminações secundárias. Então, elaben, ele, ela ou algo pegou, vogal conectiva epsilon, terminação não tem, às vezes com um imóvel, então elie ou alien. Elabomen, nós pegamos, desculpe aqui, vogal conectiva ômicron, terminação men, tomando como base o imperfeito, eliomen. Então, elabomen. Elabete, vós pegastes. Vogal conectiva epsilon, terminação te, tomando como base o imperfeito, eliete. Elabon, eles, elas ou algumas coisas, vamos dizer assim, pegaram. No caso, vogal conectiva ômicron, terminação ni, como base o imperfeito, elion. Eles pegaram. E assim você tem o paradigma do auristo ativo. A gente vai agora para o nosso segundo auristo médio, como se dá a sua formação. Então, ele é assim. Nós temos o aumento, no caso o epsilon, mais a raiz do auristo ativo, gen, do verbo ginomai, a vogal conectiva, no caso ômicron, e as terminações pessoais secundárias médio-passivas, no caso aqui men. Então, egenomen, é assim que ele fica no segundo auristo médio. Lembrem-se de que este verbo vem de ginomai, que significa eu me torno. No caso aqui, egenomen é a primeira pessoa do singular, então significará eu me tornei. Ou tornei-me, ok? Passando agora para o paradigma do segundo auristo médio, a gente tem egenomen, nós já vimos, significa tornei-me, é vogal conectiva com a terminação men, então tomando como base o imperfeito eliomen, mais o segundo auristo médio, egenomen. Egeno, tornaste-te, vogal conectiva epsilon, terminação só, e tomando como base o imperfeito elio, nós temos egeno. Nós temos esse sigma aqui caiu porque ele ficava entre duas vogais. Egeneto, ele, ela ou algo se tornou, vogal conectiva epsilon, terminação to. Elieto é o imperfeito. Egeneto é o segundo auristo médio, ele se tornou. Egenometha,
tornamo-nos, a vogal conectiva ômicron, a terminação metha, terminação do imperfeito seria heliômetha, mas no segundo aoristo médio, então, egenômetha. Egenesthe tornastivos, vogal conectiva epsilon, terminação sigma, theta, epsilon, the, e eliasthe seria o imperfeito, no caso aqui, o segundo aoristo médio, egenesthe. Egenonto, elas se tornaram, no caso a vogal conectiva ômicron, terminação ni, tal, ômicron, então elionto no imperfeito e na forma do segundo aoristo médio, egenonto. Então, ainda falando aqui sobre o segundo aoristo ativo, a gente vai explicar porque ele é um pouco diferente, certo? É porque na voz ativa, o segundo aoristo sempre terá uma raiz diferente do tempo presente, porque o radical sempre terá sido modificado para formar a raiz do tempo presente. Ou seja, se não fosse desse jeito, não seria possível distinguir entre um imperfeito e um segundo aoristo, ok? Então, o segundo aoristo, justamente porque ele tem terminações secundárias, ele é muito parecido com o imperfeito. Então, para que seja feita uma diferença entre o segundo aoristo e o imperfeito, na língua grega, o que é feito é uma diferenciação da sua raiz. Então, por exemplo, o verbo lego tem a raiz leg, mas para o segundo aoristo é eipon. Realmente, né, não tem nada a ver, mas por uma diferença na sua forma, já que o imperfeito de lego seria elegant, por exemplo, seria difícil diferenciá-lo elegon e elegon, por exemplo. Não tem como diferenciar. Então, a única forma de diferenciá-lo seria diferenciar a sua raiz. Então, leg é a raiz do tempo presente, transformada para eipon, no caso do segundo aoristo ativo. Você pode pensar que isso é muito diferente, mas isso você vai se acostumar, porque é muito comum o verbo eipen, por exemplo. Eipen Jesus, disse Jesus. Então, no caso, isso aparece muitas vezes no Novo Testamento grego. Então, assim é a forma de leg, a forma de bal, que seria balo, mas aí fica ebalon, ok? Ao invés de bala, então, ebalon. E leip, formado de leipo, no caso do segundo aoristo ativo, vai ficar elipon. Então você pode ver que aqui a mudança realmente é mais brusca, de leg para eipon, mas de balo para ebalon, a única diferença é uma diminuição aqui de uma consoante, né? E no caso de leip, de leipo, é só elipon, certo? Então a mudança é só em uma vogal. Aqui o epsilon cai, então fica elipon. Então não é diferença assim tão absurda, mas que ajuda a marcar essa questão do segundo aoristo ativo, para que ele não seja confundido com o imperfeito. Uma breve observação aqui sobre o aspecto verbal. Em relação ao presente e ao imperfeito, que nós já tratamos, o aspecto verbal é o que nós vamos chamar de imperfectivo. O que é isso? É uma perspectiva da ação em processo, como se ela estivesse andando. Quando eu digo, no caso no português, eu caminhava, eu estou trazendo uma perspectiva da ação em processo, eu caminhava. É diferente da ideia de eu caminhei. Quando eu digo eu caminhei, é como se eu estivesse olhando para essa ação aqui de caminhar. Vou colocar alguém aqui caminhando, né? Bem tosca mesmo essa ideia aqui, mas só para que você tenha uma breve noção do que eu estou falando.
quando eu digo eu caminhava, é como se eu estivesse trazendo essa ação aqui e enfatizando esse processo de caminhar. Eu caminhava. Eu caminhava ontem à noite. Então eu estou trazendo uma perspectiva da ação em processo. Mas quando eu digo eu caminhei, é como se eu estivesse trazendo uma ideia de um todo, certo? De um todo. Não somente de uma parte, não somente de um processo, mas eu digo eu caminhei ontem à noite. É uma ação como um todo. E isso é a ideia perfectiva. E assim o presente e o imperfeito tem essa ideia imperfectiva, essa ideia da ação em processo. E o aoristo é a ideia da ação a ação trazida como um todo. Mas lembre-se de que tudo isso tem a ver com, é muito importante que você lembre disso, perspectiva, pessoal. Tem a ver com a perspectiva da ação. Não é a ação em si. Eu posso dizer eu caminhei ontem à noite e eu caminhava ontem à noite. A ação não mudou. A ação é a mesma. Mas a minha perspectiva de dizer eu caminhava e eu caminhei, aí isso muda. Mas a ação que aconteceu lá no passado, ela continua, ela é a mesma. A diferença é a forma como eu quero retratar, ou seja, a minha perspectiva daquilo que eu estou trazendo. Então isso é o aspecto verbal, no caso aqui do aoristo. Então lembre-se de que traz a perspectiva da ação como um todo. Contudo, para as nossas traduções, para um efeito didático, nós vamos traduzir como nós já temos dito, como o pretérito perfeito, ok? Vamos agora então para o nosso vocabulário. Apothnesco significa eu morro, ou estou para morrer, eu estou liberto de, em alguns casos, mas lembre-se sempre, como eu tenho falado, desse lema aqui, o primeiro, certo? Então, apothnesco significa eu morro. Artos significa pão, ok? Genitivo é o, arto, e no caso ele é masculino. Ho, artos, pão. Balo significa eu lanço, certo? Balo significa eu lanço. E assim você pode lembrar de ekbalo. Ekbalo significa eu lanço para fora, né? Por conta do ek aqui. Ou eu expulso. Então nós temos dois verbos praticamente ao preço de um, né? Balo e ekbalo, eu lanço e eu lanço para fora. Mas no caso aqui estamos tratando de balo. Ge, ou o genitivo ges, é um substantivo feminino que significa terra, ou país, ou região, em alguns momentos a humanidade. E ge você pode lembrar de onde veio então geografia, certo? A ideia de que estuda a terra, né? Esse G aqui de geografia, geologia, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido. Gnomai significa torno-me, ou sou, ou existo, ou nasço, ou sou criado, mas você vai lembrar de gnomai de torno-me. Eiseromai significa eu venho ou eu vou para dentro, ou seja, eu entro. O interessante desse verbo é que você deve prestar atenção nessa preposição aqui. Ele é um verbo composto, uma preposição eis e desculpe aqui, a preposição eis e eromai. No caso, eu venho, eu vou para dentro, né? Eromai significa eu vou e eis dentro. Então, nesse caso, juntando essas duas palavras, significa eu vou para dentro ou eu entro. E assim você tem o exeromai também. Aqui no caso nós temos a preposição ek, certo? Ela está meio escondida aqui nesse xi, mas isso é um ek. Então, exeromai significa eu saio, ou seja, eu vou para fora. Nós temos o verbo só eromai, ele significa eu vou ou eu venho. E no caso, somando-se essas preposições, elas significam, no caso,
o restante da palavra, né? Eis mais erromai, eu vou para dentro. Ek mais erromai, exerromai, eu vou para fora, eu saio. Et significa ainda, ou até mesmo, ou outro. Mas lembre-se aqui desse primeiro, ainda. Heurisco significa eu acho. Lambano significa eu pego ou eu recebo. Ute significa e não, ou tampouco, ou nem. Parece muito nas frases como uma espécie de adição de uma negativa, né? E não, não fez isso, tampouco aquilo. Então é ute. Temos aqui, você precisa considerar esse aqui, que eu escrevi errado, então agora certo. Proserromai significa eu venho ou eu vou. Não confundir com proselromai, que significa oro. Então aqui nós temos uma leve diferença aqui com um Y. Mas o proserromai sem o Y significa eu venho ou eu vou. E o proselromai significa eu oro. E aí você tem aqui também, por último, pir, que significa, e tem o genitivo pirós, é um substantivo neutro e significa fogo. Você pode lembrar então, por exemplo, de pirotecnia ou shows pirotécnicos, né? O que são os shows pirotécnicos? São os shows que têm a técnica com os fogos pirotécnicos ou piromaníaco, né? Pessoas que gostam de mexer com o fogo. Então, com isso, você tem uma mnemônica aqui para lembrar que pirós, tem essa palavra pirotecnia vem da ideia de fogo. E assim nós temos o nosso vocabulário. Aqui nós temos, então, a nossa tradução, certo? Então vamos lá. Kai significa e, você já deve lembrar. Ebalen vem do verbo que nós já aprendemos, balo. Balo significa eu arremesso ou eu lanço. No caso aqui, nós temos um epsilon, ou seja, isso já me indica que esse é um segundo aoristo, né? Porque nós temos a raiz aqui com um lambda só. Esse lambdazinho aqui caiu e nós temos, deixe-me melhorar isso aqui. Esse lambda caiu, então nós temos ebalen. On es omen até on. On es omen até on. Tendo lembrado então da nossa mnemônica, on es no caso aqui, terceira pessoa do singular. No caso, nós temos esse ni aqui, que é unimóvel, mas é on es ebale. Então, se é a terceira pessoa do singular, é ele lançou. E lançou. E lançou. Auton é o nosso pronome, a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa, quero dizer, então auton será ele. Só que no caso aqui está no acusativo, certo? Então, se está no acusativo, é um objeto direto. Então, e lançou, ou e o lançou, eisten abison. Eisten seria para ou para dentro do. Então, lançou no ou para o. Vamos colocar aqui só como observação, para dentro. Ou seja, lançou para dentro do abismo. Eisten abison. Lançou no abismo. Ok? Tade himatia autu egenetor leuca rostofus. Vamos lá. De, mas,
lembre-se do de. Tahimatia será mais as vestes. Autu também é a nossa terceira pessoa, mas no caso aqui não é acusativo, é genitivo. E lembre-se que genitivo tem a ideia de posse. Então será mais as vestes dele. Egeneto. Egeneto, você está vendo aqui que está na voz média. Aqui é o verbo ginomai. Então, egeneto vai ser a terceira pessoa do plural. Então, as vestes dele. Ginomai significa eu me torno, no caso, terceira pessoa do singular, segundo aoristo. Então, vai significar as vestes dele tornaram-se. Lembre-se que nós estamos traduzindo o aoristo como o pretérito perfeito do português. Leucá é a ideia de brancos, certo? Então você pode lembrar dos leucócitos, né? Os glóbulos brancos. Então leucá é a ideia de branco, tornaram-se brancas. Ros como tofos, como a fos, lembra de fos, de foto, de luz. Então, mas as vestes de Tahimatia, ao tu dele, egeneto, tornaram-se brancas, leucá, ros, como tofos, a luz. Então, aqui Mateus 17, 2. Aqui está em inglês a abreviação, mas é Apocalipse, certo? 20, versículo 3, e assim nós temos a prática, a nossa tradução. Então estamos aqui de volta, espero que você tenha gostado da aula, e aqui a gente vai retomar um pouco o que a gente falou. Primeiro a gente falou que os verbos irregulares, eles não mudam o significado daquele tempo verbal. Então não é porque um tempo verbal tem uma forma irregular que ele vai mudar a semântica do seu verbo. Não, ele continua tendo a mesma semântica, o que diferencia é a forma, né? Ou seja, a sua morfologia. Então, com isso a gente trabalhou, já que o verbo aoristo, né? O segundo aoristo, ele tem uma espécie de irregularidade e muda ali um pouco a raiz do verbo, né? E tal, mas espero que você tenha entendido isso aí. Além disso, a gente falou sobre a tradução do aoristo, que para as nossas traduções, para as nossas aulas, é importante que você traduza o aoristo como pretérito perfeito, mas como uma ideia de identificação, de que aquele aoristo está sendo trabalhado ali e você traduziu como pretérito perfeito. Não necessariamente no texto do Novo Testamento, aliás, certamente você vai ver no Novo Testamento o aoristo sendo traduzido como presente, por exemplo. Mas, para as nossas traduções, por um efeito didático, é importante que você traduza dessa forma. Além disso, falamos dentro do segundo aoristo ativo e médio, a gente falou sobre a forma, a sua forma e o seu paradigma. Já que o aoristo é bem comum, na verdade, presente e aoristo são os verbos, as formas verbais mais comuns do Novo Testamento, então é bom que você memorize essa forma e o seu paradigma. A gente falou sobre a diferença do aspecto verbal, da visão de uma perspectiva que seja perfectiva e outra que seja imperfectiva, né? A gente falou que o aoristo, ele traz essa noção perfectiva, ou seja, uma noção completa do que já aconteceu, daquilo que o autor está querendo mostrar, seja no passado, no presente, enfim. Mas o que ele quer mostrar é uma perspectiva completa, de quem como se estivesse vendo o todo daquela ação. Já o aspecto imperfectivo é aquele que traz uma visão, uma perspectiva da ação que está em processo. Pode ser que nós estejamos falando da mesma ação, mas o aoristo vai ver essa ação como um todo e os verbos do aspecto imperfectivo, por exemplo, o presente ou o imperfeito, eles vão analisar essa ação não mais como completa, mas como em processo, mas mesmo que nós estejamos falando sobre a mesma ação.
Enfim, falamos também dentro do nosso vocabulário, uma palavra interessante, a palavra pir, de onde vem pirotecnia, piromaníaco, né? As questões relacionadas ao fogo. Então é bom a gente lembrar aí que essas palavras, esses vocábulos no grego, eles são bem mais comuns na nossa língua do que a gente imagina. E por último, obviamente, falamos sobre as nossas traduções. Espero que você esteja traduzindo outros versículos também, para que isso sedimente na sua cabeça, né, e na sua memória, tudo isso que a gente tem processado. Então foi isto, que Deus nos abençoe para as próximas aulas, nos dê um fôlego aí, para que nós aguentemos até a aula 15. Então, um abraço e até mais.